Fala pessoal, Saulo Formiga, Geografia e Atualidades, no vídeo que nós vamos responder questões, para você entender mais ou menos o que você tem pela frente, qual tipo de prova e se familiarizar com esse perfil. Então, sempre tem após a cada aula esse videozinho aqui com questões comentadas. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre rotação, eu aconselho que você dê uma pausa nesse aqui, volte para os dois últimos vídeos e depois vem que eu vou estar te esperando, beleza? Vem com a gente! Fala pessoal, vamos para os vídeos das questões? Antes de começar esse vídeo sobre questões de rotação terrestre, eu quero mostrar, como de praxe, aquela imagem. Gente, olha que foto, ó. É uma foto aqui do Maranhão, tá? Só para vocês ficarem babando. Aqui da Baía de São Marcos, a região dos mangues ali atrás e nossas clássicas embarcações. Claro, por que eu trouxe uma foto como essa? Porque a gente lembra muito da rotação terrestre quando a gente vê o nascer e o pôr do sol. Isso acontece todos os dias e nem todos os dias a gente dá bola para eles, né? Às vezes eles passam despercebidos por conta da correria do dia a dia. Mas toda vez que amanhecer e toda vez que anoitecer, põe na sua mente aí isso, ó, é rotação terrestre, porque a gente tem a falsa impressão de que é o Sol que parte, né, e que depois volta a nos visitar. Mas, na verdade, somos nós que estamos girando. Lembra que no passado acreditavam que a Terra era o centro do universo e que até o Sol girava em torno da Terra. Depois, essa teoria foi por água abaixo e os estudos começaram a ser mais precisos. E hoje nós sabemos muito bem que esse movimento é um movimento que nos traz implicações nesse dia a dia, implicações inclusive visuais, como esse daqui. O nome desse movimento que a gente tem em função da rotação é movimento aparente diário do Sol. Olha só, movimento aparente diário do Sol. É aquele movimento de nascer a leste e se pôr a oeste todos os dias. Beleza? Fica aqui mais essa dica e agora vamos para a questão de número 1. Uma charge, como é bem clássico da prova do Enem, né? Traz figuras pra caramba e aí você tem uma historinha, ó. A vítima entregou todo o dinheiro para o assaltante e mesmo assim foi morta. Em que estado vivemos? Não dá mais para confiar nem nos bandidos. Claro que isso não tem nada a ver, em termos de texto, com o que a gente está falando, que é movimento de rotação. Mas é por isso que eu trouxe essa questão, porque vira e mexe, a gente acaba tendo que aprender a ver as entrelinhas. Olha o que a questão diz, ó. Analise as proposições a seguir. Geograficamente, um bom título para esse quadrinho seria Movimento Aparente Diário do Sol. Bem, ele está falando de ladrões que mataram a vítima, mesmo ela entregando tudo. Se eu for atentar para o texto, eu vou me bananar. Então, geograficamente, procura essa função geográfica lá na charge. Você vai ver, ó, que começa o papo aqui, ó, numa espécie de penhasco, você tem um sol à direita do personagem. Quando você vai para o último quadro, o sol está à esquerda. Quer dizer que eu tenho aqui o passar do dia, exatamente em função do movimento aparente do Sol. Então, o item 1 está correto, tá bom? 2. Através da gravura, podemos determinar os pontos cardeais? Bem, se você sabe onde o Sol nasce e onde o Sol se põe, evidentemente eu vou traçar o quê? Os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, formando, portanto, a nossa rosa dos ventos. Dessa maneira, você consegue se localizar em qualquer lugar, beleza? Então, o item 2 também está correto. 3. A gravura explica para o oeste a hora adianta e para o leste a hora atrasa. Se você estudou fuso horário, você vai descobrir que, como eu falo de fuso, eu falo do movimento de rotação. A Terra gira para leste. Então, o leste não tem horas atrasadas, hein? Então, se você imprimiu essas questões, pode riscar, ó. O leste, que é o sentido da rotação, é onde eu tenho as horas adiantadas. Basta tu lembrar o apelido carinhoso do Japão, Terra do Sol Nascente. Lá começa o novo dia. Olha aqui, no meu relógio aqui são 4h20 da tarde do dia 23 de novembro. Mas são 4h20 da tarde. Lá no Japão, nesse exato momento, você já sabe, né? São 4h20 da manhã de segunda-feira.
Lá estão quase se despertando para a nova semana, o novo dia, enquanto a gente aqui ainda está curtindo o domingo, trabalhando muito para vocês. Então, olha, o item 3 está completamente equivocado, então fica apenas o 1 e o 2. Então, o que você vai marcar? Letra D de Danoninho, beleza? Letra D de Danoninho para ficar fortinho, né não, Tiagão? Olha só. Então, vamos para a segunda questão, porque aqui não tem tempo para perder, hein? 2. O que aconteceria se a Terra parasse de girar? O que aconteceria se a Terra... Olha, se você assistiu ao segundo vídeo dessa aula, eu tenho certeza que você mata essa charada clássica. Agora, se não assistiu, já sabem, dá pause aqui, corre para lá, assiste o vídeo inteiro, faz as anotações e depois vem responder comigo essa questão. Então, olha só. O assunto já foi tema de filme sobre catástrofes. Ainda causa incertezas na comunidade científica. Dentre as prováveis consequências, temo, exceto. A. A parte do planeta voltada para o Sol teria o período diurno e extremamente quente. Isso. A Terra parou de girar. Se ela parou de girar, quer dizer que aquela face que está iluminada vai permanecer iluminada. Então, a radiação solar é maior, com isso, maior será o calor, porque a Terra vai absorver essa luz. Quanto mais luz ela absorve, mais calor é eliminado. Então, verdadeiro, ele quer o incorreto. B. Um lado da Terra ficaria sem contato com o Sol, caracterizando o período noturno e extremamente frio. Perfeito. Se eu não tenho o Sol nascendo em momento algum nesse lado do planeta, ele vai esfriar até que a temperatura seja muito baixa. C. Extrema dificuldade para a sobrevivência dos seres vivos. Bem, se de um lado será muito quente e do outro será muito frio, isso vai fazer com que o choque térmico seja gigante. E toda vez que eu falo em choque térmico, eu falo em tempestades. E essas tempestades vão trazer ventos fortes, vão trazer grandes instabilidades, que vão, sem dúvida, alterar o ambiente natural e, com isso, alterar a forma com que a gente vive. Sem dúvida, vai trazer dificuldade para a sobrevivência. D. O dia não teria mais um período de 24 horas, e sim de 1 ano. Não teríamos mais o dia no período de 24 horas, e sim de 1 ano. Por quê? Porque aí vai entrar apenas a translação terrestre, a Terra girando em torno do Sol. E o movimento aparente diário do Sol seria realizado de oeste para leste. Vem cá, a Terra não parou de girar? Se a Terra parou de girar, então não vai haver mais movimento aparente diário do Sol, não é verdade? Se houvesse uma inversão, aí tudo bem. Eu poderia falar em algo que sondasse o movimento aparente, mas não é isso que acontece. Então, a letra E é a resposta incorreta, ok? Resposta incorreta, que é o que o vídeo está pedindo para a gente mandar bem, beleza? Então, você também respondeu junto comigo. É uma pergunta que a prova do Enem poderia fazer. Ela pode trazer, por exemplo, a pergunta de: e se ocorresse a inversão do movimento de rotação, quais seriam as consequências? Se fosse a inversão, é simples. Pega lá o vídeo da aula de rotação, pega todas as implicações e aí tu só pensa ao contrário. A Terra não gira de oeste para leste? Então, se ela fosse de leste para oeste, o fuso horário seria invertido, aí eu teria o movimento aparente do Sol também invertido, o nível das águas dos oceanos seria invertido, o próprio vento que sofre deslocamento para oeste iria sofrer para leste e tudo mais, beleza? Mas eu tenho certeza que você já pensou sobre isso e um pouco mais que esse assunto exige. Então, deixo aqui um grande abraço e até a próxima.